O meu nome é Humberto Pio e eu gostaria de iniciar dizendo da alegria que é ter sido contemplado pelo PROAC 39/2021, o que possibilita tornar público algumas reflexões sobre a arquitetura efêmera, aquela que já anuncia sua ruína, que tenho feito ultimamente, em especial a partir de minha experiência didática junto ao curso de Design de Interiores contemporâneo do IE de São Paulo, em que ministro a disciplina Espaços Efêmeros, Eventos e Exposições desde 2020, e da minha atuação como expógrafo e cenógrafo junto ao Estúdio Risco, que fundei e integro desde 2007, hoje formado por mim, Juliana Amaral e Marcelo da Costa. Devo destacar que sou um curioso avesso às especializações, poeta e arquiteto, e incluo aqui, além da produção ligada à construção civil, o design gráfico, a cenografia, a expografia e o desenho de objeto. Às vezes, ensaísta e curador. No Risco, Juliana também é cantora e professora de voz, e Marcelo fotógrafo. A arte pra gente é a manifestação da alegria no trabalho, sentença que emprestamos de William Morris. Outro dado importante é de que gosto do embate com o real, e na arquitetura, possivelmente a única arte útil, de certa menos livre, este embate vai se dar com o cliente e suas condicionantes culturais e financeiras. Com a indústria e o comércio de um país periférico, pouco padronizada e nem sempre apta às demandas, e ainda com os trabalhadores envolvidos na sua execução, a velha e mal resolvida equação desenho e canteiro. Nesta videoaula, desde os conceitos modernos do museu como cubo branco e do teatro como caixa preta, buscaremos iluminar algumas discussões relativas à arquitetura efêmera atual, no entendimento de que a expografia, desenho de exposições, é um campo expandido da cenografia, que se depara no ambiente museológico com outros atores. Numa tentativa de mapear as semelhanças e diferenças desses ofícios irmãos, destaca o caráter coletivo do trabalho artístico desenvolvido tanto pelo cenógrafo quanto pelo expógrafo, que depende de interlocuções com diretor, curador, ator, músico, artista e da orquestração com os demais técnicos envolvidos na produção, cenotécnicos, iluminadores, montadores, etc. Assim, a partir de 4 projetos realizados pelo Estúdio Risco, as cenografias das turnês dos shows SMXLS e Açoite, de Juliana Amaral, e as expografias de Arte Veículo e do 36º Panorama da Arte Brasileira, Sertão, pretendem identificar algumas especificidades relativas à prática do desenho, de exposições e de espetáculos. E eu estou falando aqui de música e teatro, como consequência de uma reflexão criativa sobre identidade, forma e conteúdo. Embora se acredite que o teatro, e por conseguinte a cenografia, tenham surgido ainda no período primitivo, foi na Grécia que os palcos ganharam relevância no Ocidente, a partir de celebrações religiosas, sobretudo dedicadas a Dionísio, deus das festas, da fertilidade e da vida. A palavra cenografia, me desculpe o grego, skenografias, pode ser literalmente traduzida como desenho da cena. A cena originalmente era a tenda na qual os atores trocavam de figurinos, servindo também como depósito. Uma parede ou grandes cortinas de pano escondiam os bastidores da plateia, que, decorados com pinturas à mão, auxiliavam a ação teatral. Surgia o cenário. De um modo geral, aquela cenografia surgida na Grécia pouco mudou até o advento do Renascimento italiano, momento em que a perspectiva ampliou ilusoriamente a cena e a terceira dimensão chegou ao cenário, junto com efeitos de iluminação e maquinários diversos. Surgia o palco italiano, com disposição frontal da plateia, boca de cena, urdimento e coxias, ainda hoje o modelo mais utilizado pelo teatro ocidental. Contribuições à cenografia aconteceriam desde então, mas o novo momento de inflexão no desenho da cena se daria no final do século XIX, começo do XX, nos trabalhos do encenador suíço Adolf Appia e do ator, cenógrafo, produtor e diretor de teatro inglês Edward Henry Gordon Craig, ambos defendendo uma estética antinaturalista do teatro, em que a luz e a cor eram protagonistas. Uma outra figura fundamental da época, e que nos interessa especialmente aqui, é a de Georges Méliès, inventivo cineasta francês, criador de efeitos especiais em espetáculos ilusionistas de teatro, com conjuntos, truques e maquinário que tiravam partido da escuridão, com uma iluminação estratégica explorando um jogo de luz e sombras. Técnica que também foi muito explorada pelo ator e diretor Konstantin Stanislavski, que foi quem cunhou o termo caixa preta para a caixa cênica do edifício teatral pintada de preto, cor também presente nas vestimentas e equipamentos, que conferiam uma neutralidade ao ambiente,
para destacar com efeitos de luz, atores, figurinos, cenários e elementos de cena. Já na década de 1960, surgiram as chamadas black box, salas de ensaio em galpões e outros espaços alternativos, que na mais das vezes eram espaços cênicos desprovidos de coxias, ordimento e fosso, como no teatro tradicional. Assim, paredes, teto e equipamentos de luz ficavam à mostra. Espaços que foram assimilados e aprimorados, servindo de modelo para a construção dos studio theaters, salas com estrutura modular que permitem diferentes configurações de palco e plateia. Podemos assim afirmar, em que pesem as possibilidades de outros ambientes de representação e linguagens teatrais, a caixa preta ainda hoje o padrão ocidental para os espetáculos de teatro e música. Os modos de manusear, classificar e exibir objetos alteram-se muito ao longo do tempo. Da Antiguidade até a Idade Média, a arte não era feita para ser exibida em museus. Esculturas e pinturas estavam quase sempre subordinadas à arquitetura. No Renascimento, com o advento da pintura sobre tela e o cavalete, é que a arte passou a ser itinerante. Reis, príncipes e burgueses organizaram gabinetes de curiosidade, franqueados a um grupo seleto de aristocratas e estudiosos, como demonstração de status social. No século XVII, o rei Luís XIV criou a Galeria de Arte e a Academia Real de Pintura do Louvre, com salões abertos ao público. O século XVIII foi marcado pela abertura dos primeiros museus de artes, entre eles o Museu Britânico em Londres, o Museu Hermitage em São Petersburgo e, posteriormente, o Museu do Prado, na Espanha, e o Museu Metropolitano de Arte, em Nova York. Nesses espaços, as obras forravam as paredes, pinturas lado a lado, limitadas apenas por molduras. É sabido que, com o advento das vanguardas artísticas do início do século XX, uma revolução nas formas se pôs em curso. Exposições temporárias começaram a ser organizadas pelos próprios artistas, em diversos espaços, apresentando, além de obras de arte tradicionais, objetos, fotografias, vídeos e peças de design. Paralelamente, a museologia começou a se estruturar como disciplina acadêmica e área de estudos, e os museus começaram a reorganizar suas exposições com a criação de ambientes com maior espaçamento entre as obras e mais informações aos visitantes. Dessa forma, a expografia passou a apresentar inovações nas instalações e novas maneiras de posicionar o observador frente à arte, um contraponto ao acúmulo e ao empilhamento de quadros até então característicos nas exposições. Inaugurado em 1929, o MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, consolidou o modelo radical que posteriormente ficou conhecido como cubo branco, uma neutralidade do ambiente expositivo que supostamente eliminaria qualquer interferência na apreciação das obras, reivindicando o valor absoluto para a arte, que estaria livre de discursos e disputas. Atmosfera artificialmente homogênea, asséptica e descontextualizada. Fato é que ainda hoje, este é o imaginário comum sobre a atmosfera expositiva de museus e galerias de arte. Paredes brancas, iluminação controlada e uniforme e espaçamento das obras, que podem ser apreendidas uma a uma. Os quadros alinhados por um eixo central, na altura do olhar do observador. Minha parceria artística com a cantora Juliana Amaral teve início em 2007, quando fiz a direção de arte da turnê de lançamento de seu segundo disco solo, Juliana Samba. Neste mesmo ano, fundamos o Estúdio Risco. E segue até hoje na turnê de Margens da Palavra, seu mais recente trabalho, que estreou nos teatros em 2022. Cuido dos cenários e figurinos de seus espetáculos musicais e buscamos sempre, eu e ela, um amálgama de olhos e ouvidos. Pensamos tudo junto. Os cenários de que tratarei assim estão muito em função da sonoridade dos discos que vestem. Em SMXLS, Juliana canta acompanhada de um ou dois instrumentistas em cada faixa. Duas cenas bem demarcadas e montadas que se revelam ao longo do espetáculo. Já Açoite apresenta uma sonoridade intensa nos limites de cada instrumento, uma cena que se constrói e destrói ao vivo. Será interessante pontuar que hoje, no mais das vezes, alguns promotores de show nem consideram a cenografia como parte integrante do espetáculo. Assim, essa precariedade de recursos é utilizada como linguagem. Numa certa instância, o trabalho do cenógrafo é transmutar lixo em luxo nos palcos. Quero sambar, meu bem, quero sambar também.
Não quero é vender flores, nem saudade perfumada. Quero sambar, meu bem, quero sambar também. Não quero andar na fossa, cultivando tradição embalsamada. Quero sambar, meu bem, quero sambar também. Não quero é vender flores, nem saudade perfumada. Quero sambar, meu bem, quero sambar também. Não quero andar na fossa, cultivando tradição embalsamada. Meu sangue é de gasolina, correndo não tenho mágoa. Meu peito é de sal de fruta, fervendo no copo d'água. Quero sambar, meu bem, quero sambar também. Não quero é vender flores, nem saudade perfumada. Quero sambar, meu bem, quero sambar também. Não quero andar na fossa, cultivando tradição embalsamada. Quero sambar, meu bem, quero sambar também. Não quero é vender flores, nem saudade perfumada. Quero sambar, meu bem, quero sambar também. Não quero andar na fossa, cultivando. O cenário da turnê SM/XLS, disco de Juliana Amaral, está em função de 2 atos: SM, samba mínimo, e XLS, extra, luxo, super. No primeiro ato, a cantora está acompanhada de violão e percussão, e a cortina em algodão cru de fundo confunde-se com as figuras do palco, vestidas com a mesma cor. Interlúdio, cai a cortina, o teatro o mais desnudado possível. A cantora troca de roupa, um vestido de festa no lugar do macacão cru de linha. Atrás dela, que nessa segunda parte do show recebe alguns convidados, revela-se o luxo de um painel em chapas metálicas, refúgio da indústria metalúrgica. No chão, um tapete de linóleos usados para a estampagem de latas e uma bobina de madeira à guisa de mesa de apoio, da qual brota uma rosa vermelha. Não por acaso, Juliana equilibra seus pratinhos entre a música e o design gráfico. A artista o mais desnudada possível. Eu não sei como é que pode formar uma cabeça, um olho enxergando o nariz, respirando boca com dentes, orelha ouvindo vozes, pele, carne, ossos, altura, largura, força pra ter força. O que é preciso fazer? Toma vitamina, é preciso vitamina.
uma caixa preta, um tapete de lona de algodão na cor caqui em que se dispõem músicos vestidos de azul e balões cheios de gazélio em alturas diferentes, presos a carretilhas de madeira. O cenário da turnê do disco Açoite é um quintal com luz recortada e quase sem cor, tensão entre o etéreo e o telúrico. A cena é montada no início do espetáculo, com a cantora trazendo da coxia, uma a uma, as carretilhas dispostas em desenhos de triângulos equiláteros. Numa introdução longa, entremeada de solos dos músicos de Vassalo do Samba, canção de Ataúfo Alves. Tentei fazer um samba diferente do que faço, confesso, minha gente, saí fora do compasso. A cantora cenotécnica posiciona-se ao centro do palco e solta a voz com um cenário iluminado, geométrico. Ao final do espetáculo, as linhas que prendem as bexigas são cortadas por ela. Os balões acendem ao som de rock, golpe consumado. Trataremos agora de duas exposições desenhadas no intervalo de 1 ano. Acredito que para abrir os trabalhos em expografia contemporânea, existe uma chave mestra no processo, a boa interlocução curatorial. Não é por acaso a escolha de arte, veículo e sertão. Em ambas, as curadorias estiveram sempre muito próximas da arquitetura, tendo inclusive o convite para o desenho partido delas, com a anuência das instituições promotoras. Por experiência, posso afirmar que quando este diálogo é estabelecido desde a gênese do pensamento expositivo, os resultados espaciais são melhores, o que não chega a ser uma novidade. Ou, se quisermos, nesses casos, são feitas as boas perguntas, atos e fatos construídos coletivamente. E para ambas, e aqui entramos definitivamente na questão da materialidade, elaboramos sistemas flexíveis que determinam o ritmo do espaço, articulando cheios e vazios, operando similitudes e recorrências, capazes de responder satisfatoriamente às demandas específicas das obras e suas relações de vizinhança, em função dos desígnios curatoriais. A gente costuma chamar esses sistemas, no risco, de equipamentos funcionais. Para isso, e sempre no intuito de fugir da ideia moderna do ambiente expositivo supostamente neutro, o tal cubo branco, procuramos reduzir os materiais utilizados ao mínimo, como veremos na sequência, e trabalhamos a partir de modulações rígidas, buscando um uso eficiente dessas matérias-primas, a partir das dimensões, tamanhos e formatos pré-definidos pela indústria, evitando desperdícios e explorando suas qualidades em diversas escalas, a partir de uma pesquisa pormenorizada. Como resultado dessas operações, o espaço expositivo coloca-se como sujeito arte-veículo e sujeito sertão. Primeiramente, devo destacar o papel proeminente que o Sesc São Paulo ocupa no cenário cultural do Estado, e a importância histórica adquirida pelo Sesc Pompeia, projeto da arquiteta Lina Bobatti. Sobre esse espaço, não será necessário emitir nenhum juízo. Se você não o conhece ainda, sugiro que faça uma visita na primeira oportunidade. Foi ali, aliás, no teatro, que estreou a turnê SMXLS, que vimos anteriormente. O desenho da mostra Arte Veículo estrutura-se a partir de um eixo central que organiza o espaço expositivo ao tempo em que enfrenta o lago da área de convivência do Sesc Pompeia, tensionando suas margens numa modulação ortogonal rígida. Dessa forma, os diversos núcleos expositivos são organizados em salas que, além de janelas e portas, apresentam paredes translúcidas, rompendo com o confinamento tradicional da museologia. Essa atmosfera de curiosidade e investigação é garantida por um equipamento funcional construído em perfis de aço leve, sistema steel framing, evitando o desperdício de materiais e facilitando a montagem e a desmontagem. A estrutura recebe os fechamentos necessários em chapas de policarbonato alveolar ou placas de gesso acartonado,
quando a obra de arte exige parede. Além de dispositivos expográficos complementares, vitrines, prateleiras e dispositivos de comunicação visual. Uma mídia das mídias, de caráter etéreo, que se contrapõe ao telúrico dos mobiliários em MDF cru, com assentos em conchas plásticas. E aqui uma provocação final em relação à responsabilidade social e ecológica do trabalho do expógrafo. Temos buscado, nos projetos do Estúdio Risco, minimizar o desperdício de materiais construtivos ao final das exposições, como quem afirma que uma arquitetura provisória não deve ser precária. Daí que o desenho da mostra, que originalmente não tinha planos de itinerância, foi determinante na ida de arte e veículo para o Sesc Santos em 2019, com o aproveitamento quase integral do material original em novo agenciamento espacial. Permitam-me aqui uma rápida digressão histórica sobre a controversa sede do MAM, sob a marquise, elemento escultural de ligação entre os prédios do Parque Ibirapuera. Lina Bobardi esteve presente no nascedouro também desse espaço, originalmente temporário, projetado para a exposição Bahia, no Ibirapuera, mostra paralela da 5ª Bienal de Arte de São Paulo, como um terreiro, em que se espalhou folhas de eucalipto sobre o piso de parte da marquise e distribuiu santos, orixás, carrancas e esvotos em bases de concreto e conchas. Terminada a exposição, o terreiro, que então já se fixara como área de aproximadamente 400 metros quadrados, estreita e paralela a uma das fileiras de pilares, passou a ser chamado de Pavilhão Bahia e funcionou por 10 anos como depósito para a Bienal. Em 1968, o espaço foi cedido pela Prefeitura ao MAM, que encomendou ao arquiteto Giancarlo Parlanti o projeto de instalação interna no pavilhão, a programação visual do museu e seu logotipo. A mostra Panorama da Arte Atual Brasileira, em 1969, marcou a reinauguração do museu em sua nova sede. Em 1982, Lina voltou ao museu com os arquitetos André Weiner e Marcelo Ferraz para projetar uma reforma, cuja intervenção mais importante foi a substituição de uma parede de alvenaria por um pano de vidro, recuado da estrutura superior, como tentativa de deixar o prédio visualmente permeável em relação ao parque. As obras deveriam ser dispostas no sistema de cavaletes que Lina fez para o MASP ou suspensas. O corpo do museu deveria permanecer sem divisórias. Apesar do projeto resgatar em parte a ideia da marquise, liberando a passagem da luz, a reforma deu ao museu uma área de 900 metros quadrados, retirados da área livre. É da época da inauguração o texto que a arquiteta escreve, já na defensiva, aventando a demolição. E o museu, desde então, ainda foi ampliado, descaracterizando definitivamente a marquise. Ganhou enormes painéis expositivos. A expografia deveria considerar a utilização dos painéis já existentes no MAM, ou no mínimo a guarda dos mesmos no espaço expositivo, criando um embate fundamental com a travessia pretendida em Sertão, avesso de cerca, lugar de experimentação e resistência. Desnudar o edifício ao tempo de implementar as obras era o nosso grande desafio, e a resposta a ele, a topologia de Sertão. O tombamento dos painéis de 3 metros de altura, que sobrepostos um ao outro, em empilhamentos de 1 a 4 unidades, criaram volumes que brotam do chão em alturas variáveis de meio até 2 metros, revestidos em chapas finas de MDF cru, com aplicação de verniz marítimo, suporte de obras e da sinalização gráfica. Dispositivos expográficos complementares, tais como bancos, telas inclinadas e vitrine, foram desenhados em tubos de aço e MDF. Um horizonte insurgente com pedras no meio do caminho. Com estas notas introdutórias aos universos da cenografia e da expografia, busquei apresentar algumas possibilidades, similitudes e especificidades das duas áreas, a partir dos paradigmas da caixa preta e do cubo branco, presentes nos teatros, caixa cênica e nos museus e galerias de arte. Esta videoaula pode assim ser entendida como um convite para pensarmos fora da caixa preta e para uma fuga ao cubo branco, a partir de um pensamento esférico. Como quem entende que ambas as linguagens se amalgamam numa contemporaneidade em que a arquitetura efêmera é um campo de interesse crescente para diferentes públicos. Podemos, por exemplo, imaginar expografias dramatizadas e ou performances museológicas. Essa crise de identidade entre as disciplinas
frente aos atravessamentos da contemporaneidade e suas novas demandas, pode ser observado enquanto linguagem, materialidade, modos e ferramentas de trabalho, desígnios projetuais. Eu gosto de pensar a arquitetura efêmera como um xarope, projeto concentrado na medida do impacto que deve provocar no pouco tempo em que está. Na intenção de Bertolt Brecht, se fôssemos infinitos, tudo mudaria. Como somos finitos, muito permanece. Assim que seu desenho é um desafio, pois deve equiparar-se a um conto ou talvez uma crônica, não a um romance, contando uma história sucinta e possibilitando experiências que permaneçam na memória do ledor, usuário do espaço. Desenho aqui entendido em sentido etimológico e positivo, como desígnio, traço pleno de intenção. De um modo geral, vale destacar aqui que a participação do projetista extrapola as atividades do desenho para as da execução. As fronteiras entre o canteiro e o desenho da arquitetura efêmera são, por assim dizer, mais tênues do que no caso da arquitetura tradicional. Assim, um cenógrafo não raro é também artesão, põe a mão na massa e resolve na montagem alguns detalhes do cenário, acrescentando um adereço ou uma pincelada de tinta. Um expógrafo pode se ver em uma montagem fina, que é como chamamos a montagem especializada das obras de arte no museu, discutindo com o curador ou com o artista um rearranjo do conjunto inicialmente proposto para uma parede. Projetar uma arquitetura efêmera não é apenas desenhar algo temporário, mas considerar um programa e levar adiante um conceito. Nesse sentido, e para não cairmos aqui na velha discussão arquitetônica entre forma e função, tomei emprestado uma perspectiva da crítica teatral de Peter Zonde, em sua teoria do drama moderno, que trata da dialética conteúdo-forma, por sua vez tomada da teoria hegeliana. Hegel, em sua Enciclopédia das Ciências Filosóficas, afirma que o conteúdo não é senão o mudar da forma em conteúdo, e a forma não é senão o mudar do conteúdo em forma. Partindo dessa premissa dialética, Zonde entende a forma como um conteúdo precipitado, privilegiando o épico sobre o dramático e iluminando o papel da história naquilo que se produz, com suas contradições inerentes. Obras teatrais compreendidas como um exercício de alteridade mais do que portadoras de uma identidade atomística. E é neste domínio do intermediário que podemos entender também as nossas obras de arquitetura efêmera. Se quisermos uma imagem para sintetizar este conceito, a de uma estalactite. E veja bem, a obra efêmera é criação que anuncia o próprio fim. Desenhar algo para desaparecer não deixa de ser um paradoxo. A morte é sempre um componente dramático a requerer uma narrativa heróica. Àquelas duas chaves, forma e conteúdo, agregamos então uma terceira, procedimento. O processo condutor da elaboração artística. E recuperamos assim aquela ideia fundamental do design enquanto desígnio e desejo. Projeto é aquilo que nos lança adiante, em tons de cinza.